Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje inicio aqui uma temática nova. Vou falar sobre ufologia. Este é um assunto muito interessante, é uma temática muito interessante, né? E vou fazer uma introdução neste vídeo e é algo que necessita de certa ampliação de conceitos, uma ampliação psicológica, de visão de mundo, de crenças, e é algo que sempre me interessou muito. Então vou fazer aqui uma apresentação sobre esta temática muito interessante, começando então dessa introdução sobre ufologia. Bom, colocando aqui inicialmente o nosso conhecido sistema solar. E nós estamos aqui no terceiro planeta, iniciando a contagem, obviamente, do Sol. Né? Então, para vocês terem uma noção de onde estamos no universo, você está aqui nessa minúscula bolinha aqui. Basicamente, quando você olha para as estrelas numa noite, todas as estrelas visíveis estão nessa bolinha aqui, né? Nesse braço da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que ela é uma galáxia muito grande. Então, nós somos um grão de areia nessa imensidão de estrelas. E aqui em outra perspectiva, né, nós estamos bem distantes do núcleo da galáxia, e tem muitas estrelas com muitos outros exoplanetas. Já foram descobertos milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Já foram detectados. Né? Já nesta imagem do telescópio Hubble, cada pontinho aqui é uma galáxia semelhante, às vezes maior do que a nossa própria Via Láctea. Né? Então essa é uma imagem profunda do universo, onde nós temos aqui a visão de diversas galáxias, né? Em torno aí de 10 mil galáxias, para termos noção do tamanho disso tudo. Continuando, uma questão agora interessante de proporções. Esse pixel aqui é a nossa estrela, é o Sol. Então existem estrelas maiores como Sirius, Rigel, Antares. Olha o tamanho de Antares. Então é uma questão de proporção para termos uma noção dessa questão de tamanho também. E agora eu vou falar sobre probabilidade. Quando se fala em ufologia, fala-se na hipótese da existência de outras civilizações. E nós temos a equação de Drake. A equação de Drake é um argumento probabilístico, é uma probabilidade usada para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas em nossa galáxia, a Via Láctea, apenas em nossa galáxia no caso, com as quais poderíamos ter chances de estabelecer comunicação, seja através de radiotelescópio ou outras tecnologias. Então, existe aqui algumas variáveis, como a taxa de formação de estrelas apropriadas para a vida, multiplicado dentre elas, né? Temos aqui a fração dessas estrelas que tem planeta, porque não é todo o sistema que tem planeta orbitando. Dentre esses planetas, aqueles que têm condições apropriadas para formar um sistema planetário. Dentro deles, aqueles que têm possibilidades do desenvolvimento da vida. Dentre eles, aqueles que desenvolveram vida inteligente. Dentre eles, aqueles que tiveram tempo de desenvolver tecnologias
e dentre esses, aqueles que se mantiveram em tempo de vida, né? Ou seja, que não se autodestruíram e mantiveram a capacidade de comunicação. Então vamos observando aqui que são tudo, essas variáveis são tudo frações, né? E colocando então as variáveis conforme a pesquisa de Drake, foram estimados que poderiam haver entre 1.000 e 100 milhões de civilizações inteligentes, tais como nós mesmos, na nossa própria Via Láctea. Então é muita civilização. Se você for bem pessimista, pensa na pessoa mais pessimista para colocar as variáveis. Dariam 1.000 civilizações. Sendo um pouco mais generoso, dariam aí milhões de civilizações. Aí o cientista já fala logo de cara, mas e a distância, né? É claro que são distâncias enormes entre a nossa galáxia. Uma ponta e outra dela, por exemplo, levaria milhões de anos-luz viajando na velocidade da luz para poder alcançar essas distâncias. Mas isso nós estamos falando numa perspectiva relativista, com base na nossa tecnologia atual. Mas, apesar da distância, né, a gente tem que levar em conta também a evolução tecnológica dessas outras civilizações que possam ter descoberto novas possibilidades da física que possibilita viagens interestelares. Então, o que é ufologia? Ufologia, como a própria palavra quer dizer, é o estudo dos UFOs. UFO quer dizer objeto voador não identificado ou desconhecido, que é o caso de OVNI. Essa sigla OVNI é, em português, objeto voador não identificado. Então, quando você observa uma notícia, foi avistado um OVNI, não quer dizer necessariamente que seja uma entidade extraterrestre, que seja um veículo alienígena. Não. Longe disso, a sigla OVNI quer dizer apenas que não é identificado. Foi observado algo que não tem uma identificação. Não é um avião, não é um foguete, não é um satélite, não é um drone. Então é isso que significa OVNI. Não necessariamente que seja um alienígena, né? Entre um OVNI e ser um disco voador pilotado por um extraterrestre, existe aí muita distância, né? Iniciando pela questão da inteligência, né? Aquele objeto tem um movimento inteligente e etc e tal. Então essa é a questão do UFO ou do OVNI. E o ufólogo é então a pessoa, o pesquisador, que investiga casos de abdução, de contatos, de avistamento, né? Não existe assim uma formação, uma faculdade, nada oficial, né? O ufólogo é aquela pessoa multidisciplinar que estuda diversas áreas, desde a geologia para poder estudar o solo, química, onde que teve lá um pouso de um OVNI, né? De um disco voador, vai estudar então a grama através da química, então teve que ter um conhecimento de botânica. Então são várias áreas do conhecimento que se interagem para poder o ufólogo ter a sua pesquisa, assim como a própria astronomia. Então, falando de objeto não identificado, nós temos aqui uma notícia bem recente, de 13 de dezembro, onde um piloto filmou 12 luzes estranhas movimentando no Pacífico. E ele não sabe o que é isso. Ou seja, um piloto, obviamente, ele vai saber o que é uma estrela, o que é uma outra aeronave, um helicóptero, um drone. Ele conhece, o piloto conhece
o céu, né, os objetos. Então, se ele diz que é algo que ele não conhece, é diferente de nós olharmos o céu e dizer que a gente não conhece alguma luz. O piloto ali que está... ele tem uma formação, ele tem um conhecimento. Se ele fala que ele não sabe o que é, então realmente é algo não identificado. E aqui tem sempre o endereço da fonte, né? E tem um vídeo bem interessante que mostra esses objetos se movimentando. Do site Vigília. Tem ótimas notícias ufológicas. Outro vídeo que ficou bem conhecido é um vídeo lá dos Estados Unidos, né, que foi feito pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então os caras, obviamente, conhecem as coisas. Como é que eles vão filmar algo, né, e falar que é um fenômeno inexplicado, um fenômeno aéreo? Pô, os caras é do Departamento de Defesa, os caras pilotam jatos, eles conhecem muito bem os objetos do céu, né, que possam estar aí voando, todas, né, as questões de aeronaves e tudo mais. Então, para ser um fenômeno inexplicável, inexplicado por eles, com certeza o objeto estava numa velocidade muito anormal, estavam fazendo malabarismos, estava sendo inalcançável pela nossa tecnologia. Então é uma notícia bem interessante dos próprios militares. Então não é qualquer pessoa que está falando que é um OVNI, né? São militares, são pessoas treinadas, pessoas inteligentes que sabem do que falam, né? Mas o termo disco voador, como que surgiu esse termo? Esse termo surgiu também de um piloto americano chamado Kenneth Arnold. Então foi o primeiro relatório oficial de aparição de OVNI, que foi feito no dia 24 de junho de 1947. Então aí surge a era moderna dos discos voadores, porque eu vou falar também da era antes da moderna, da era desde a pré-histórica, né? Existe, desde que mundo é mundo, desde muitos milhares de anos já existe a questão dos objetos voadores não identificados. Então, o que o Kenneth Arnold disse? Né? Ele disse que voavam mais de 1000 milhas por hora, ou seja, mais de 1.600 quilômetros por hora, que lá em 47 era algo muito surpreendente. E ele comentou no relatório também que ele produziu, né? Inclusive que pela forma que mudavam de direção, que era quase instantaneamente, a força centrífuga devia ser terrível, ou seja, iria quebrar o pescoço de qualquer piloto terrestre. Algo que vai assim e depois muda de direção e depois faz isso numa velocidade tão grande, né, não teria como sobreviver à questão da força centrífuga, que é algo que todo piloto vivencia, que eles calculam por força G. Então realmente é algo que não é explicado, pelo menos em aeronaves, na realidade que se conhece aqui, nossa realidade terrestre, tecnológica, aeronáutica terrestre.